Homem dá o golpe em garota de programa, utilizando para pagamento pelos serviços prestados cédula falsa. Pessoal, esse assunto aí teve muita repercussão na imprensa nos últimos dias e nós vamos analisar aqui agora. E aí, que crime nós temos no caso em questão? Estelionato, inserção de moeda falsa em circulação, estupro, estelionato sexual, as possibilidades são inúmeras e eu quero trazer para vocês aqui a posição da doutrina sobre esta questão. Bem, Rogério Sanches Cunha entende que nós temos, no caso, o crime de estelionato, do artigo 171, e o crime de inserção de moeda falsa em circulação, lá do artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal. A questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que boa parte da doutrina, como é o caso de Kleber Masson, entende que o estelionato, ele pressupõe que a vantagem devida obtida pelo agente seja de natureza patrimonial. E por que isso? Porque o crime de estelionato é um crime contra o patrimônio, assim como é o furto, por exemplo, né? Então, para essa doutrina, o crime de estelionato estaria descartado, já que o autor não obteve vantagem econômica e sim vantagem de natureza sexual. Outra questão interessante seria o caso de estupro. Não. Por quê? Porque faltou uma elementar do tipo. O estupro é o constrangimento da vítima a manter relação sexual ou qualquer ato libidinoso mediante violência e grave ameaça. No caso em questão, não tivemos violência ou grave ameaça, mas sim uma fraude. Então, estupro está descartado. Ora, se houve fraude, então poderíamos falar do crime de estelionato sexual ou a violação sexual mediante fraude, lá do artigo 215 do Código Penal. A questão aqui, conforme muito bem explicado por Rogério Sanches Cunha, é que no estelionato sexual, o dolo do agente, a fraude empregada, ela vicia o consentimento da vítima em relação ao consentimento do ato sexual. E no caso em questão, a fraude empregada não foi para viciar o consentimento em relação ao ato sexual, e sim em relação ao pagamento. Então, estaria excluído, portanto, o crime de estelionato sexual. Por fim, para fechar toda a questão, eu quero chamar a atenção de vocês que o ponto pacífico aqui, que nós temos o crime de inserção de moeda falsa em circulação. E, neste caso, a competência para processar e julgar a questão será da Justiça Federal e para investigar a atribuição da Polícia Federal. E aí, qual a sua opinião? O que você acha? Você concorda com a doutrina? Você tem uma outra opinião? Vamos lá, coloca aqui para a gente debater.